Repare que o exercício, no enunciado, ele começa falando da temperatura. Na maioria dos casos, quando nós aumentamos a temperatura, o volume expande. E como a concentração ela depende do volume, então ela muda. É por isso que a constante de equilíbrio, que depende das concentrações, ela varia para cada temperatura, tá? Então, um exercício bem feito, ele sempre diz a temperatura. Parabéns à PUC aqui. Olha aí, da reação já balanceada. Parabéns de novo à PUC. Olha o símbolo correto dos equilíbrios químicos, né? Que é a seta que vai e vem, e não o símbolo do metrô. E veja que foi dado para você o ΔH igual a menos 130 quilocaloria, ou seja, ΔH negativo significa reação exotérmica. Quando você escreve a reação química, você não precisa dizer ΔH igual a menos 30 quilocaloria por mol de O2. Não, porque está nítido que é 130 quilocalorias são liberadas para cada 2 mols de CO que reage com 1 mol de O2. Está claro isso no exercício. Quando que a concentração de CO, de monóxido, irá aumentar? Quando a reação se deslocar para o lado dele, olhando de frente para seu monitor, quando a reação se deslocar para a esquerda. Olha só, quando que a reação se desloca para a esquerda? Aqui, o que vale é o princípio de Le Chatelier, princípio do deslocamento de equilíbrio, que diz o seguinte: uma reação de equilíbrio, ela sempre se desloca no sentido a anular aquilo que foi feito ao equilíbrio. Portanto, se você acrescenta, o que você faz para anular esse efeito? Você tira CO2 do sistema, você reage CO2. Então, o que é reagir CO2? É você deslocar a reação para o lado esquerdo, onde você consome CO2. Se você diminuir a concentração de O2, o que o equilíbrio vai fazer para restabelecer? Ele vai formar O2. Então, novamente, ele tem que produzir O2. Ele tem que ir para a esquerda. Se você tirar CO2, o que o equilíbrio vai fazer? Ele vai se deslocar no sentido de formar CO2. Então, ele vai se deslocar para a direita. É assim o princípio de Le Chatelier. Isso que é o princípio de Le Chatelier. O equilíbrio se desloca no sentido de se restabelecer. Tá? Então, vamos a cada alternativa. A alternativa A, a temperatura aumentar e a pressão também aumentar. Vamos pensar juntos aqui. Essa reação é exotérmica. Então, quando ela vai no sentido natural, o sentido para a direita, ela libera calor. E isso faz aumentar ainda mais a temperatura. Se você aumentar a temperatura num equilíbrio químico, para se restabelecer, o equilíbrio vai querer diminuir. Ele sempre faz o efeito contrário. Tá? Então, para diminuir a temperatura, ele vai para o sentido que deixa tudo mais frio. No sentido que tira energia. Você deve se lembrar que toda reação química ela tem um sentido exotérmico e um sentido endotérmico. Quando nós escrevemos o ΔH, estamos sempre fazendo referência ao sentido da reação chamada reação direta, que é para a direita. Então, se para a direita é exotérmico, para a esquerda é endotérmico. Lembre-se, exotérmico deixa tudo mais quente, exotérmico deixa tudo mais quente e endotérmico deixa tudo mais frio. Por quê? Porque a reação exotérmica libera energia e aquece. A reação endotérmica, ela tira a energia do meio. Se eu aumento a temperatura, o equilíbrio, para se restabelecer, vai diminuir a temperatura, vai para o lado endotérmico, e o lado endotérmico é para a esquerda. E para a esquerda aumenta a O2 e aumenta o CO. Portanto, se a temperatura aumentar, o equilíbrio, para se restabelecer, vai se deslocar para a esquerda, o desejado. Né? Aumentar a quantidade de monóxido é se deslocar para a esquerda. Mas, e a pressão? E se a pressão aumentar? A pressão você tem que ver de uma outra maneira. A pressão é assim, ó, você olha só para quem é gasoso, só para quem é gasoso. Do lado dos reagentes temos todos eles gasosos. Agora somos coeficientes, 2 mais 1, 3. Olha do lado dos produtos, só quem é gasoso. Temos o CO2. Eu tenho o número 2. Eu devo entender que esta é
a quantidade de volumes de cada lado. Então, do lado dos reagentes tem 3 volumes e do lado dos produtos tem 2 volumes. Agora pensa, se a pressão aumenta, quando a pressão aumenta, você diminui o volume, porque você aplica uma pressão, você pressiona as paredes do recipiente e o volume vai diminuir. Pensa numa garrafa PET, você aperta a garrafa PET com força, todo o espaço que você conseguir, você vai diminuir de volume ali, tá? Até que chega uma hora que, por mais que você aperte, você não consegue estourar a garrafa, né? É mais forte que você. Mas você diminui o máximo o volume. Quando você aumenta a pressão, você diminui o volume. O que o equilíbrio vai fazer para se restabelecer? Bom, se você diminuir o volume, ele vai simplesmente, seguindo a lei de Zeca Pagodinho aqui, ele vai deixar a vida levar ele. É a melhor maneira. Se aumentou a pressão, ele trata de ir para o lado dele que tem menor volume. Já que o volume diminuiu, ele vai junto nessa história. Então, quando você aumenta a pressão, você vai para o lado de menor volume, tá? Você vai para a direita, onde se produz CO2, que não é o desejado. Por isso que a alternativa A não é a correta nesse caso. Nós já vimos que este exercício exige aumentar a temperatura e não diminuir. Então, B e C sabemos que está errado. Vamos à alternativa D. Alternativa D. Se a temperatura aumentar, já vimos que o aumento da temperatura vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, produzindo mais CO. Ótimo. E se a pressão, ao invés de aumentar, diminuir? Aí, beleza! Beleza! Porque quando você solta a garrafa PET, aí volta o volume. Não volta? Solta a garrafa PET lá. Pega uma garrafa que você não abriu ainda, cheia de água mineral, aperta ela. Você consegue diminuir um pouco, solta ela, ela volta o volume. Porque quando você diminui a pressão, você aumenta o volume. E se você aumenta o volume, vamos lá, hein? Essa é uma brincadeira entre nós, mas que dá certo. Siga agora a lei de Zeca Pagodinho. Deixe a vida te levar. Se o volume aumenta, a reação vai para o lado que tem maior volume. Afinal, o volume aumentou. E esse lado é o lado dos reagentes. É para a esquerda, que é o que nos interessa. Porque para a esquerda, aumenta a quantidade de monóxido de carbono, que é o CO. Portanto, a resposta é a letra D. Só um comentário. Por que a E está errada? Somente com a adição de catalisadores você consegue modificar o lado do equilíbrio. Por que isso está errado? Porque se você colocar um catalisador numa reação, ele aumenta a velocidade, sim, mas para os dois lados igualmente. Então ele não altera o equilíbrio químico, porque o que ele faz para um lado, ele faz para o outro. O que, no final das contas, não altera o equilíbrio químico. Lembre-se sempre, catalisadores não alteram o equilíbrio químico. Não alteram o valor da constante de equilíbrio. Portanto, a resposta aqui é a letra D.